Olá pessoal, eu sou o Daí e essa é mais uma mensagem que edifica. E a partir de agora estarei trazendo uma palavra de Deus para você. A graça e a paz para todos. Mais uma vez estamos aqui para esclarecer a palavra do Senhor. Não que ela nunca tenha sido esclarecida, mas de forma mais nítida, né? De forma mais... para esclarecer alguns versículos, dos quais desde a minha conversão eu escuto, né? Eu leio ela e sempre eu li ela, né? Pelas lentes, pelos óculos, né? Dos pais da igreja, né? Que passavam essa ideia de que esses versículos ou esses textos queria dizer exatamente o que eles estavam falando. Então eu quero deixar dessa feita um assunto bem interessante e que já causou muitos atropelos, vamos dizer assim, foi motivo de muita indignação de minha parte, por exemplo, que eu sabia que não era, mas não sabia explicar. E também muito apontar de dedo, não, é desse jeito, o Senhor vai fazer dessa forma, principalmente por alguns grupos religiosos que defendem determinadas teses, então determinadas teologias. Então o que acontece? Eu estou falando do assunto que se encontra em João, né, no livro de João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Até o 15 para ser mais preciso, mas 1, 2 e 3 ele diz com muita claridade, com muita clareza. Ele fala com muita clareza sobre esse assunto. O assunto da vez é: será que o Senhor está lá em cima, preparando lugar para a gente? Será que realmente Ele está ainda trabalhando no assunto em que diz respeito aos santos? E quando Ele terminar, que Ele volta para buscar resgatar a sua igreja amada, a sua noiva querida, tão anunciada? Seria isso? Bom, iremos ver. A palavra de Deus não diz isso. Mas iremos ver, iremos ler e provar que a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Sim, é verdade, exatamente o contrário daquilo que nós tanto ouvimos nas igrejas, né? Como alguns ditados, né? Eu vou tentar fazer esse vídeo, que é os ditados das igrejas. Vai mexer com muita gente, lógico, mas a palavra de Deus ela tem que mexer mesmo. O Senhor disse que não veio para trazer a paz, a união em si, mas a espada que divide. Divide o que? É outro assunto muito interessante. Eu fui estudar esse assunto, eu falei, mas o Senhor disse que Ele é um Deus de paz. Mas o que Ele estava falando não era paz, era paz entre dois povos, dois costumes, culturas diferentes, mas Ele veio para fazer a divisão entre o que é certo e o que é errado. É por isso que a Bíblia tem que ser estudada. É por isso que eu defendo sim a oração, leitura, meditação, oração, né? Eu defendo o estudo com muita veemência, porque sem esse fica difícil a gente entender, compreender, chegar diante do Senhor. E só o Espírito Santo de Deus é que tem razão e aquilo que Ele fala você pode assinar embaixo. Isso que eu estou falando. Você tem o dever, não só o direito, mas o dever de ir para a Bíblia e folhear a Bíblia, ler a Bíblia, tentar, através do Espírito Santo de Deus, interpretar e conferir se o que eu estou falando, o que eu estou falando, é verdade e procede perante a Bíblia, né? Então que nós possamos fazer com que a palavra de Deus seja verdade em nossa boca. Vamos lá? O texto a seguir se encontra em João, capítulo 14, como já vos tinha anunciado, e os versos 1, 2 e 3, né? João 14, 1, 2 e 3. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar lugar. O versículo 3 é onde manda, né, toda a polêmica. É o verso 3, que diz assim: ó, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Aí você fala, não, não tem nenhuma polêmica nesse versículo. Não tem nenhum erro nesse versículo. O Senhor colocou tudo certinho, verdade. Não. Tem uma versão, ou melhor, tem algumas versões, como a eu tenho aqui, que é a Almeida, né? Edição revista e corrigida de 1995. Essa versão, ela traz uma coisa que eu nunca consegui casar esses versículos, embora eu sabendo que o certo era o que está escrito nisso que acabei de ler. Olha o que essa Bíblia fala, olha o que esse versículo 3 está falando. Dois erros gravíssimos e terríveis que foram pais de grandes doutrinas que hoje tem de algumas igrejas, de alguns segmentos. O verso 3, né? João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, olha só, eu encontrei mais um, eram dois, agora é três. E se eu for e vos preparar lugar, olha só, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estareis vós comigo. Olha, essa palavra se eu estiver, onde eu estiver, lógico que ela está falando de futuro. Até aí não teria muita coisa a ver, ou não teria nada de estranho, se não fosse e se eu for, e vírgula. Pode olhar que está, e vírgula. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Então coloca Jesus Cristo, algumas religiões, elas põem Jesus Cristo, e eu não sei se você já viu aquelas imagens que põe Jesus Cristo de um lado e Satanás do outro, tipo punho cerrado, pronto para a luta, e outros é assim, é uma queda de braço. Não sei se você já viu, eu já vi várias e várias vezes as pessoas colocarem isso. Isso é uma besteira, gente, isso é uma tolice. O Senhor Jesus já fez a sua obra, já terminou a sua obra. E eu posso provar isso, vou provar daqui a pouquinho. Mas o que quer dizer é o seguinte, e o que significa tudo isso? O Senhor realmente veio para procurar lugar, vai providenciar um lugar para nós. Realmente o Senhor vai subir aos céus e preparar um lugar e depois voltará? Sim, ele disse, naquela época ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, voltarei e levarei para onde eu estou, presente, onde eu estou, vós estejais também. Foi isso que o Senhor quis dizer. Ele não quis dizer que iria e ia trabalhar desde a sua morte até quando terminasse um dia, ele voltaria e buscaria, resgataria a sua igreja. Ele não quis dizer isso. Aí você me pergunta, tá, e o que significa esse eu vos preparar lugar e voltarei e levarei para onde eu estiver, vós estareis comigo. Onde eu estou, vós estareis comigo. O que o Senhor quer dizer com isso? Tá. Na verdade, o desfecho, a revelação de tudo isso, nada mais é do que ele estava falando da sua morte, né, e da sua ressurreição, e da compra, e do pagamento, e também, né, da primeira parte, que ele fala lá em Efésios, da primeira parte do pagamento, da segurança da nossa salvação. Aí você diz, então me explica. Muito bem, vamos lá. Quando o Senhor falou, não se turbe o vosso coração, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e ele estava dizendo o seguinte, vocês vão morrer, vocês vão ser perseguidos por minha causa, vocês vão morrer por minha causa, mas não se preocupe, a morada de vocês eu vou procurar, eu vou preparar, e ele ainda não coloca aqui, mas eu coloco, e ainda diz mais, colocarei antes que vocês morram. Antes que você esteja pronto, preparado. Aí você diz, não, peraí, aí você está brincando. Antes que vocês estejam preparados, sim, antes que ele se convertesse, antes que os apóstolos se convertessem, o Senhor já preparou. Só para você ter uma ideia, meu irmão, desse assunto, quão é grave as pessoas não entenderem, eles assemelham muitas coisas
e não presta atenção no que fala. É tanto que as pessoas dizem que um crente pode ficar endemoniado e coisas desse tipo, um crente faz isso. Um crente não faz nada disso. Jesus já o lavou, já o limpou, você lembra? Apesar do Senhor ter dito que Pedro e os apóstolos estavam limpos pela palavra, mas o Senhor disse a eles, antes, né, da sua partida, antes da sua morte, ele disse que eles não estavam convertidos ainda. Aí você tá maluco. Dizer que os apóstolos não estavam convertidos, sim. O Senhor Jesus diz isso a eles. Eu posso provar. Lucas 22 e o verso 32 diz assim, ó. Eu, porém, roguei por ti. Isso falando com Pedro. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ponto e vírgula. Ou seja, ele falou isso, mas ele ia continuar no assunto. E o que o Senhor fala? Olha o que o Senhor fala em seguida. Tu, pois... vírgula, duas vírgulas. Tu, pois, Pedro, né, no caso. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, muitas vezes é necessário você dizer para uma pessoa que a Bíblia responde à Bíblia. A Bíblia não tem margem para disso ou a Bíblia é. Em Mateus está escrito também que o sim, não pertence a Deus, né? E o que passar disso é de Satanás. A Bíblia diz isso, então a gente possamos ficar com isso aqui e para que a gente entenda que só a Bíblia pode responder as questões da Bíblia. Ela tem resposta para tudo, remédio para tudo. Então cabe a gente estar arraigado nisso aí. No lugar deles. Aí você diz, quando? Mas você está falando da promessa que era verdade, então ele já considerava, como diz lá em 1 Pedro, 1 Pedro, 1:9. Você está falando disso, 1 Pedro 1:20, diz que o Cordeiro Santo, preparado para essa obra, já tinha sido morto desde a fundação do mundo, mas não tinha sido ainda concretizado. Então a ordem do Senhor é tão precisa e tão poderosa, que na hora que ele diz, vou fazer, ele já considera feito. Então o Cordeiro já estava pronto desde a fundação do mundo. É o que diz Pedro, 1 Pedro 1:20. Mas precisava ser concretizada, ser feita aos olhos e à vista de todos, inclusive do próprio Satanás. Então o que acontece? Ele disse exatamente isso. Quando eu morrer e ressuscitar, é essa preparação dessa casa, desses lugares, dessas moradas. Ele não foi ao Hades e passou 3 dias e passou preparando tudo e correu e fez a pequena. Não, ele simplesmente resgatou. Quando ele morreu e ressuscitou, ele trouxe junto com ele todos os que tinham morrido na esperança de que esse mesmo Cristo ressuscitasse e levasse consigo junto aos céus aqueles que morreram na esperança. Era essa a esperança do Velho Testamento, dos judeus. E quando ele morreu, você lembra que lá em Mateus está escrito, né? Lá em Mateus está escrito, eu vou deixar você com essa curiosidade, lá em Mateus está escrito o seguinte, que quando o Senhor ressuscitou, muitos dos santos que dormiam ressuscitaram junto com ele. Aqueles que estavam no seio de Abraão. E muitos passearam em Jerusalém e as pessoas o reconheceram. Eram pessoas, figuras conhecidas, que cria na obra do Senhor e foi ressuscitado junto. Mas ele ficou em Jerusalém? Não, ele subiu aos céus. Aonde está? Mateus, capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se a rocha. O 52 diz, se abriu-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O 53 diz, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o Senhor, a obra do Senhor é essa. É o que significa que o Senhor ir preparar lugar. Esse é o significado desse verso. Não confunda com o Senhor vai, depois da sua morte e ressurreição, ele subiu, foi assunto aos céus, e está preparando lugar ainda hoje. Não, ele não está preparando. Ele fez a sua obra. Eu vou provar isso dentro da Bíblia. E esses santos foram, seguidos de Jesus, foram um dos primeiros. Fora de Jesus foram os primeiros a ressuscitar e subir ao céu, a morada a qual eu e você iremos um dia. Ao fechar os olhos aqui na terra, abriremos na glória de Deus, junto com esses homens. Então,
esse versículo ele causou muita polêmica, ele deu margem para muitos erros. Para as pessoas dizerem, não, mas o Senhor ainda está preparando. E se tem uma religião que diz, tem um segmento que diz, eu não vou falar de religião, mas diz que tem um segmento que diz que só tem lugar para 144 mil. Outros dizem, não, mas ele pode ser que ele ainda arrume uma vaguinha. Eu já vi essa expressão. Ele ainda pode arrumar uma vaguinha para mim. Gente, pelo amor de Deus, a obra está consumada. Segundo o que diz o próprio João, né, aqui no livro de João, 19:30. Eis que quando der o vinagre a ele, eu vou abrir aqui para a gente entender melhor, eu vou ler o versículo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Está consumado. Então, não é que ele vai fazer. Ali era uma linguagem figurada. As pessoas muitas vezes querem interpretar para fazer suas doutrinas a linguagem figurada. E a linguagem figurada ela não é dessa forma, você tem que entender. E só quem pode te explicar isso é o Espírito Santo de Deus. Veja o que Mateus 28:18 está escrito. Jesus, se aproximando, falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo e o batizando em nome do Pai, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja só. Ali, quando o Senhor terminou a sua obra, lhe foi dada toda a autoridade. Após a ressurreição, o Senhor já tinha preparado o lugar, porque esse lugar que o Senhor foi preparar não pôde ser preparado por Davi. Perdão, vamos começar do início. Não pôde ser preparado por Adão, por Isaac, por Jacó, por Abraão. Não pôde ser por Davi, por Sansão, por nenhum dos juízes. Não pôde ser por nenhum dos 12 apóstolos, nenhum dos 12 representantes da lei, representante da casa de Israel, nenhum dos 12, nenhum deles puderam, só Jesus podia. Então quando ele disse, eu vou vos preparar lugar, ele está falando da sua ressurreição, ou seja, da sua morte e ressurreição. Quando ele morreu, ele fez toda a obra de uma só vez. Ele concluiu toda a obra de uma só vez. E ele não está mais trabalhando na teoria de Deus. Quando a palavra diz lá no Velho Testamento, através do profeta, diz, ainda hoje o Senhor trabalha por nós. Paulo também disse isso. Mas ele está dizendo que a sua autoridade, a sua ordem está ao nosso favor. Quando a gente diz, eu creio, eu quero, eu faço, em nome de Jesus, se for da vontade de Deus, aquilo você faz. Porque a natureza divina, a ordem divina, as obras divinas da qual foi, desde a fundação do mundo, foi ordenada, ela permanece em vigor. Quando você diz a lei trabalha, quando você fala na área civil, a lei trabalha, você está falando de quê? A lei não trabalha, mas quem trabalha são aqueles que estão sobre a jurisdição, sobre a autoridade, aquela que foram investidos daquela autoridade. Então assim é. Por que eu digo que tudo isso já tinha sido terminado antes da fundação do mundo? Pronto, 1 Pedro 1:20, como eu já falei, o Cordeiro Santo do Senhor, que já tinha sido imolado desde a fundação do mundo. Apocalipse 3:9 também vai dizer a mesma coisa. Né? E Efésios capítulo 1:4 também vai dizer que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis, né? E estar na presença do Senhor. 2 Tessalonicenses também vai dizer, 2 Tessalonicenses 2:13 também vai dizer também que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então toda essa obra só precisava ser concretizada na morte e ressurreição de Cristo, e não que ele ia trabalhar até a vinda, até a subida. Quando ele terminasse, viria buscar a gente. Não, pelo contrário, tudo isso já foi terminado, tudo isso já foi feito para a honra e glória do nome de Jesus. Está esperando o dia que ele determinou para voltar para nos buscar a sua igreja santa, sua igreja remida, lavada, que ele pagou com esse sangue. Então o que a gente pode entender sobre tudo isso? Por quê? Porque se ele não dissesse que tudo estava consumado, e toda autoridade, em Mateus 28:18, me foi dada nos céus e na terra, então ele não teria terminado. Ainda teria coisa para fazer, mesa para repor. Agora imagina uma linguagem, uma linguagem imaginária aqui, eu estou criando aqui uma figura de linguagem. O Senhor agora correndo, botando a toalha na mesa, botando os talheres e corre anjo, bota a cadeira ali, bota que o fulano já está chegando. Ele salvou, converteu-se mais outro, opa, escreve, vai lá, volta lá, escreve o nome da pessoa, bota mais uma mesa para isso, opa, aquele salvou também, foi salvo mais um também, fulano ganhou, fulano ganhou mais um irmão, a igreja ganhou mais um crente. Não, tudo isso já foi determinado na morte e ressurreição de Cristo, tudo foi feito, tudo foi terminado. Ele disse, está
consumado, ou seja, fiz toda a obra, concretizei toda a obra que foi começada antes da fundação do mundo, que foi predita, que foi predestinada antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia diz. Ou seja, antes. Destinado, ou seja, destinado antes, anteriormente destinado. Então, não fique com raiva dessa palavra, que essa palavra está na Bíblia. Pode procurar que você vai encontrar mais de uma vez. E se você crê na Bíblia, então está aí o produto, está aí a verdade, está aí a palavra que é representante direta do próprio Deus. Afinal de contas, João 1 diz que ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra, era Deus, a voz, a palavra, o verbo de Deus. É isso que precisamos saber. Então a revelação disso é o quê? Toda obra, eu vou e vos preparar. Então, toda a decadência dessa palavra está naquela versão que eu li antes, está no verso 3. E quando eu for, e vos preparar lugar, ele diz, e se eu for, ele está colocando em xeque, e vos preparar lugar, ou seja, se ele for e preparar lugar, esses duas vezes você chama Jesus de mentiroso. Diz que ele não tem certeza, nem tem poder de nada, gente. Não existe isso. Isso é uma aberração. Você contradizer a qualquer homem, até a mim, não tem problema nenhum. Mas quando você contradiz, quando você chama de mentiroso o próprio Jesus Cristo. Então tenha cuidado quando você lê um texto que você não entender. Seja fiel. Não dá, eu realmente não entendi. Então vou orar, vou buscar até eu entender. Mas nunca tome conclusões precipitadas. E nunca diga que o irmão tomou conclusões precipitadas se você não estudou, se você não buscou sobre o Espírito Santo. Você tem essa autoridade, aliás, esse direito e esse dever. O Senhor diz que devemos provar o Espírito. Assim como nós escutamos, Paulo disse, pregando para os bereanos, diz que eles pregando e eles lendo, acompanhando para saber se Paulo está falando a verdade. Você deve ser assim. Prestar atenção. Para a gente estar unido em Cristo Jesus, naquela igreja que vai lá estar com o Senhor, lá no céu, na Nova Jerusalém, ceando com Isaac, né, Jacó, Abraão, né, com Noé. A gente vai estar ceando com todos esses povos, com os apóstolos, com o apóstolo Paulo, com todos eles, cara. É isso que a gente precisa, meu irmão. É isso que a gente precisa, estar unido em Cristo. E tão somente em Cristo. Como não poderia ser diferente, quero terminar com esses dois versículos, que eu costumo terminar com eles, que é Mateus 4,4, que diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 5,47, está escrito, se não deres crédito ao que está escrito, como dareis crédito às minhas palavras? Fica na graça, fica na paz e até a próxima.